E aí, família? Estão me ouvindo? E aí, meninas e meninos, tudo pão? Não vai ter aula segunda, né? Não, é feriadão, pessoal. Olha que bem. Tu vê só. Estão me ouvindo? Alô? Ah, tão me ouvindo? Dei um ok. Eu acho que eles não estão me ouvindo. Tá mu. Tá, pessoal, seguinte, ó, o próximo que perguntar por aula na segunda não vai passar no vestibular. Perguntaram já algumas vezes? Várias vezes. Ah, é o outro. Não, é o Ah, eu outro. vou. Tá, então faz esse Ah, negócio pra tu aprender. peraí. Aí, F5. F5. Daqui vai ali nos 3 pontinhos. Tá. Tá, agora estão me ouvindo. Nossa, grosso. O que é? Eles te chamaram de grosso. Tá, agora sim, deu, né, família? Vamos lá. Pessoal, paramos em sais minerais, sim? Não chegamos. Tá, não vai ter, gente, é feriadão. Foi? Não vai ter. Tá, vamos lá. Pessoas, seres humanísticos, boa noite, tá? Bom, semana passada eu me lembro que a gente falou até aqui, ó, equilíbrio osmótico. Até onde minha memória lembra, tá? Então, vamos dar seguimento ao estudo dos sais minerais e a gente já vai emendar em ácido nucleico, tá? Pessoal, uma coisa que é interessante vocês lembrarem é que existe uma definição de principais íons dentro e fora da célula. Então, obrigatoriamente, quando uma célula está em repouso, vamos pensar nos neurônios quando eles estão em repouso, fora da célula, eu tenho obrigatoriamente mais. Opa, meu Deus. Peraí que eu apertei um botão aqui. Aqui. Eu tenho obrigatoriamente mais sódio fora da célula. Fora da célula. E obrigatoriamente mais potássio dentro da célula. Isso vai ser importante para nós um pouco mais adiante, tá? Mas é bom já você. Nossa, essa minha letra ficou horrorosa. Mas é bom vocês já terem um pouco de noção desses conceitos, porque facilita quando a gente for ver isso lá no futuro. A gente vai ver alguns sais minerais que são mais relevantes, que aparecem mais em prova, e os demais, vocês podem dar uma lida, eu acho que tem na apostila um quadrinho comparativo, tá? Só para não dizer que não viu. Mas a gente vai então focar em alguns. Os primeiros, na verdade, a gente vai trabalhar junto. O que teve no slide anterior? Como assim? Não entendi. Bom, a gente vai começar a falar de sódio e potássio. Ah, tá. A gente está em sais minerais. Foi? Fechou. Então, começaremos com sódio e potássio. Vamos falar dos dois juntos, porque eles meio que atuam juntos nos processos importantes que a gente vai trabalhar. Primeira coisa que eles fazem, o tal dos mecanismos de bomba, né? Bomba de sódio e potássio ou bomba sódio-potássio ATPase. A bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. Transporte ativo. Então, a célula vai gastar energia para fazer isso. Para que a célula precisa utilizar a bomba de sódio e potássio? Para restabelecer equilíbrio ou repouso.
Então, quando a gente fala dessa conexão aqui, ó, com a transmissão do impulso nervoso, é o seguinte, não vamos entrar em grandes detalhes aqui, porque isso é visto... Opa, pode ficar. Porque isso é visto lá em tecido nervoso, tá? Mas assim, ó, esse primeiro neurônio meu aqui, ó, ele está em repouso. Está em repouso, está de boas. Quando ele é estimulado e ele tem que passar a informação, a transmissão do impulso nervoso adiante, acontece uma mudança de carga elétrica. Então, tá vendo que aqui, ó, no repouso, ele é mais negativo dentro e mais positivo fora? Isso tem a ver porque sempre tem mais sódio fora e mais potássio dentro. Quando ocorre o que a gente chama de despolarização, o que vai acontecer é que essas cargas se invertem, tá vendo? Fica mais positivo dentro e mais negativo fora. Isso acontece porque ocorre a entrada de sódio. Para voltar para o repouso, que a gente tem aqui no final, esse repouso é restabelecido a partir de bombas de sódio e potássio. Por enquanto, interessante vocês saberem só essa parte, tá? A gente vai ver com mais detalhe isso mais para frente. Mas é para isso que a gente usa, então, essa é a função dentro do sódio e potássio, dentro aí da transmissão do impulso nervoso. É muito difícil alguém ter deficiência de sódio em específico, porque a gente consome todos os dias no sal de cozinha, né, no cloreto de sódio. E o potássio é um sal mineral muito bem distribuído em diversos alimentos. Então, dificilmente tem carência, tá? Mas ele... Ai, cortou lá em cima, agora que eu vi. Como é que tira? Oh, Deus. Ô, Flá, só um pouquinho. Peraí, pessoal, só estamos tentando arrumar para não cortar aqui. Pessoal, batam palmas pro Jackson, ele arrasou, entregou tudo. Vamos lá. Divo. Ó, bateram palmas pra ti. Fechou, então? Só de potássio era isso. Cálcio, pessoal. O cálcio é o seguinte. Vamos começar com essa funçãozinha aqui, ó. Transmissão do impulso nervoso. Mas não é a mesma função de transmissão do impulso nervoso que nós temos aqui. Porque, no caso do cálcio, a gente vai usar ele para liberar neurotransmissores. Então, quando eu tenho lá, ó, vou tentar desenhar aqui, ó, eu tenho lá um neurônio, tenho aqui terminal axonal, tenho ele aqui, e para cá eu tenho o próximo neurônio. Então, por exemplo, aqui, ó, tenho dois neurônios em sequência. Os neurônios nunca se tocam. Então, eu tenho um espaço entre eles. O nome desse espaço é chamado de fenda sináptica. Como que os neurônios, eles se comunicam se eles não se tocam? Eles se comunicam porque tem que ter uma forma de sinalizar isso. Quem é que sinaliza? A liberação de neurotransmissores aqui vai se ligar no neurônio seguinte e vai fazer a informação passar adiante. Isso está em material extra, tá? Então, no caso do cálcio, nós usamos ele na transmissão do impulso nervoso para poder liberar os neurotransmissores na fenda sináptica. Depois, coagulação sanguínea. Vocês lembram lá de vitaminas, a gente já falou disso, que a vitamina K também faz parte da cascata de coagulação sanguínea. O cálcio também vai fazer parte dessa cascata. Em momentos diferentes, tá? Então, depois que a plaqueta sinaliza ali que o processo tem que começar a acontecer, tanto o cálcio quanto a vitamina K vão participar da conversão de moléculas que fazem a cascata de coagulação. A gente vai trabalhar melhor isso lá em sistema cardiovascular, tá? Para não ficar tanta informação junto aqui.
Contração muscular. Para a gente fazer contração muscular, para tu ir lá malhar na academia, ficar que nem o Cariani e fazer hipertrofia, para contrair o músculo, a gente tem que fazer com que a actina e a miosina, que são as proteínas que formam o nosso músculo, elas deslizem umas sobre as outras. Então, a contração muscular nada mais é esse processo aqui de deslizamento. Para que ocorra a possibilidade da actina e da miosina se ligar e fazer esse deslizamento, eu preciso de cálcio também. E a formação de ossos e dentes, que está relacionado lá com a vitamina D, que a gente já viu há um tempo atrás, né? Que vai, então, formar ali ossos e dentes saudáveis a partir da deposição desse cálcio e do fósforo também na matriz inorgânica do osso, que vai formar lá o nosso tecido ósseo, tá? E aí, como carência de cálcio, nós podemos citar ali o raquitismo e osteoporose, mesma coisa que a gente citou lá na vitamina D, porque uma coisa é a gente consumir cálcio, outra muito diferente é a gente absorver esse cálcio. Então, pode dar os mesmos problemas, ou pela deficiência de cálcio, ou pela pouca absorção. E aí eu botei uma fotinha aqui para vocês, ó, do caso de raquitismo, que a pessoa fica com as perninhas mais tortas ali, crianças, né? Porque em fase de crescimento ela não vai ter formação correta dos ossos. Tá bem? De cálcio é isso. Fonte de cálcio, pessoal, também tem bastante em vegetais, né? Laticínios, derivados do leite, tem bastante cálcio como em concentração. Depois, ferro. Nós temos duas variedades de ferro na natureza. Um é chamado de ferro M e o outro é o ferro não M. Qual é a diferença? É que o ferro M é de origem animal e o ferro não M é de origem vegetal. Pessoal, esses termos de M e não M, o Enem nunca usou, tá? Mas eu não sei onde vocês vão fazer prova. Provavelmente em diversas faculdades. Então, pode aparecer, e se aparecer, vocês já sabem a diferença. Para nós, por que é importante o ferro? Primeiro de tudo, né, o principal. Aqui embaixo eu botei para vocês uma representação da hemoglobina, que é o pigmento do nosso sangue, né? É uma proteína que dá o pigmento vermelho do nosso sangue e é responsável por fazer transporte de gases, em especial o transporte de oxigênio. Então, aqui, ó, nessa região da proteína, eu tenho moléculas, né, átomos de ferro, na verdade, átomos de ferro. Esse ferro é um dos responsáveis por atrair o oxigênio e ele ser transportado. Botei para vocês aqui a tal da mioglobina. Pessoal, mioglobina é muito parecido com a hemoglobina. A diferença é que a mioglobina está no músculo. Existe uma diferença com relação à função dela. E a gente vai ver isso lá em tecido muscular, para não ficar tanta informação aqui. Mas é transporte de gases também. Depois tem o tal dos citocromos. Os citocromos são proteínas de membrana que estão responsáveis, né, fazem parte do metabolismo energético. Então, quando a gente fala lá em respiração celular, em fotossíntese, esses citocromos vão estar presentes. Então, se não tiver ferro, esse citocromo não vai ser formado corretamente. Pode dar problema ali na produção de energia ou na fotossíntese, na fabricação de glicose.